Em 1 Coríntios 12, 23, nos fala o seguinte: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Amém? Então nós aqui reunidos somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E cada um de nós somos uma parte desse corpo. Meu irmão, não sei o que o inimigo de repente está falando no teu ouvido, essa semana que passou, esse final de semana. Eu não sei o que você tem escutado de pessoas, de repente que você não tem valor, que você não presta, que a tua vida não serve para nada, mas eu venho te falar que você tem valor. Eu venho te falar que você é importante. Você é a parte do corpo de Cristo. Amém? Então você que está nos assistindo, convite para você, venha domingo que vem ser igreja com a gente. Amém? Enquanto eu fazia essa palavra e louvava a Deus, porque o meu método de fazer a palavra é trancar a porta do quarto e ficar 3, 4 horas lá, louvando, buscando. Deus vai ministrando no meu coração. Enquanto eu fazia essa palavra, Deus me mostrava pessoas sem fôlego. Deus me mostrava pessoas que não conseguiam respirar. Sabe quando você está sem fôlego, não consegue respirar? Deus me mostrava assim, pessoas abatidas. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei, de repente, o seu irmão que está sentado ao seu lado não sabe também. Mas assim como a Bárbara ministrou, quando Jesus passa, o lugar não fica mais o mesmo. Então Deus nessa noite, Ele está aqui, através da pessoa do Espírito Santo dEle. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou: não vou deixar vocês sós, eu vou mandar o Consolador. E Ele está aqui nessa noite. Ele vai te curar, Ele vai transformar a tua vida. Amém? Para me ajudar a pregar nessa noite, eu vou pedir licença para vocês. E agora sim o pastor vai estar conhecendo ele. Que não foi nenhum vírus. O irmão pode botar aí. Alguém que vai estar me ajudando a pregar. Esse é o Zezinho. E ele está ali com a xícara já da escudaria, ó. Em breve vai estar sendo vendida. Para quem não conhece, nós temos aqui um grupo de homens. E mês que vem já vamos nos encontrar novamente. Então você que é homem, se você não veio, você ainda não provou o melhor galeta do Brasil. Amém? Então já faço o convite. No final eles vão estar falando a data. Esse é o Zezinho. E ele me ajudou a fazer palavra, então hoje ele vai me ajudar a pregar também. Ele já me ajudou na tribo e também já lá no Santo Antônio, na igreja do Alexandre. E hoje ele vai nos ajudar novamente. Então, meu querido, assim como eu falava, como Deus me mostrava enquanto eu preparava essa palavra, pessoas sem fôlego, desanimadas, abatidas, feridas, talvez feridas na alma, no coração, no espírito, eu não sei. Mas talvez você está sentado aí hoje se sentindo assim, como essa próxima imagem. Perdido, sem rumo, sem valor. Meu querido, eu não sei como você se encontra hoje. Talvez possa ter neste lugar muitas pessoas assim, como o Zezinho, em frente a uma encruzilhada na sua vida, talvez sentimental, talvez na sua vida financeira, profissional, você ainda não se encontrou, e eu sei como isso é frustrante. A gente tem toda uma caminhada desde cedo. Primeiro momento a gente quer fazer, eu me lembro muito bem, que o meu maior desejo quando eu estava na creche era ir para a escola para ter tema de casa. Quando eu cheguei na escola, eu odiava tema de casa. Eu tinha que colar ligeirinho lá dos meus colegas antes de iniciar a aula. Depois disso, eu não vi a hora de chegar aos meus 18 anos para fazer minha carteira e ter meu carro. Mal sabia eu que ia ser chamado para o quartel. Então, cada fase da nossa vida a gente está correndo atrás de algo. E muitas vezes nessa caminhada a gente vai se deparar assim, perdido, sem rumo, sem direção. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está assim.
Talvez você me fale, William, eu não estou assim, mas eu já me senti assim. Eu já me senti assim. Por muitas vezes, William, eu entrei nessa igreja chorando e saí chorando, sem esperanças. Por muitas vezes eu entrei nessa igreja sem falar com ninguém e saí da mesma forma. Assim, muitas vezes eu entrei nessa igreja louvando a Deus e continuei o culto lá na minha casa, sozinho. Porque tem coisas, irmãos, que nem o seu esposo vai conseguir te ajudar, que nem sua esposa vai conseguir te ajudar. Tem coisas que o seu patrão ou o seu funcionário não vão conseguir te ajudar. É somente Deus. Então talvez você está hoje se sentindo assim. Talvez você já se sentiu. E eu posso falar para vocês que muito provavelmente nós vamos nos sentir assim muitas vezes ainda. Porque Jesus foi bem claro quando disse que no mundo a gente vai ter aflição. Eu gosto de pensar que a vida é uma caminhada igual a um jogo de videogame, é fase após fase. Você vence um chefão lá no videogame, depois vai ter outro. E a vida é assim. E talvez hoje você está aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor, mas sem esperança, sem fôlego. Talvez você entrou aqui nessa noite sem um rumo, sem uma direção. Talvez você está perdido. Mas saiba, meu querido, que cada batalha que você passa, que cada deserto que você passa, servem para enriquecer a tua história. Amanhã depois você vai estar sentado de um lado de um amigo seu, vai estar dando um abraço nele e podendo contar a tua história. Poxa, fulano, eu já passei por isso. Eu sei que ele está passando. Mas com Jesus você vai ter vitória, porque eu tive vitória. Amém? Então, meu querido, aguenta firme. Uma coisa que eu vejo em comum com muitos que tiveram sucesso na Bíblia, muitos que foram chamados para governante, rei, é que todos venceram, todos aguentaram os processos da vida. Se você parar para ler, cada um que foi chamado por Deus ali tinha uma vida muito difícil. Passou por muito perrengue. Muitas vezes quando eu vou ler a palavra de Deus, passo por Paulo, passo por Jó, eu me sinto envergonhado de reclamar. Então, meu querido, o grande segredo é você aguentar firme, aguentar o processo, que a vitória já é certa. Você serve a um Deus, eu sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Talvez você entrou aqui sem esperança, muito abatido. Eu não sei quanto tempo você já é nosso irmão, eu não sei quantos anos você já tem de caminhada, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Não desista, continua, que a tua história vai servir como canal de salvação para outras pessoas. Amém? E William, por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente encontra assim perdido, sem rumo, sem valor. Porque muitas vezes, sim, Deus permite alguns desertos na nossa vida para nos aproximar dele, para amadurecer o nosso ser. Mas muitas vezes nós mesmos que atraímos e criamos desertos em nossas vidas. E como a gente faz isso? Toda vez que a gente coloca a nossa vontade na frente de Deus. Nós estamos em um projeto, numa campanha onde fala prosseguindo para o alvo. 3 pessoas estão ligadinhas nessa campanha. Prosseguindo para o alvo. E quem é o alvo? Cristo Jesus. E nessa caminhada, muitas vezes, com os nossos desejos, com as nossas emoções, a gente acaba nos desviando para a direita, nos desviando para a esquerda. Porque muitas vezes nós caímos numa armadilha do inimigo que ele tem usado, que é muito poderosa, que é a armadilha da comparação. Eu não sei se tu tem olhado se a grama do teu vizinho é mais verde que a tua. Eu não sei se você tem olhado os stories dos seus amigos, os status dos teus vizinhos. Não sei se você tem acompanhado as redes sociais deles para ficar se comparando. Mas, meu querido, assim como eu falei, a passagem em Coríntios,
fala que nós somos parte de um corpo. Você é membro desse corpo. Não se compare com outra parte do corpo. Jesus, ele tem uma história exclusiva para você. Jesus tem uma história exclusiva para você. Se Jesus te chamou para ser a perna, você não vai ser o braço. Se Jesus te chamou para ser a mão, você não vai ser o pé. Para de ficar se comparando. A rede social é muito bacana, nos conecta com muitas pessoas. Não tem parentes distantes que a gente encontra às vezes? Nem sabia que existia, nos achou no Facebook. Vem lá com o sobrenome igual. A gente fica meio assim, será que vai pedir dinheiro? Vou vou dar uma olhada nas fotos, senão eu não aceito. Mas muitas vezes a gente usa as redes sociais para ficar se comparando com o próximo. Isso nos fere. Isso nos fere, irmão. Isso nos deixa abatido. Isso é que nem correr atrás do vento. Deus te chamou com uma história exclusiva. A tua história é que vai servir de escada para um irmão que vem atrás. A tua história vai servir de salvação para a tua casa. Eu me lembro muito bem, por muitos meses, eu entrei nessa igreja sozinho, permaneci sozinho e pouco a pouco o meu testemunho foi trazendo mais da minha família. E pouco a pouco o meu trabalho na obra de Deus com células foi convertendo pessoas que hoje são pregadoras. Então pare de se comparar. Amém? E nessa comparação, muitas vezes nós perdemos a nossa identidade. Muitas vezes a gente se encontra assim perdido. Porque hoje é muito bacana, é muito legal a gente louvar. Eu já falei isso, sou suspeito em falar, eu adoro a adoração, o louvor que o ministério da tribo faz. Não que os outros não são bons, mas é que fez parte da minha conversão. E é muito bom a gente estar aqui louvando, chorando, clamando, mas amanhã é segunda-feira. Depois é terça, depois é quarta. E será que você vai estar assim, perdido novamente? Sem destino, sem valor? Correndo atrás do vento? Então, irmãos, muitas vezes eu estive assim. Em várias áreas da minha vida, já estive assim. Tenho certeza que em muitas outras eu vou estar assim. Mas o segredo é aguentar firme. Aguentar o processo de cada deserto na tua vida. Irmãos, o ano passado, mais precisamente dia 13 de novembro, eu trintei. 30 anos. Eu sei que essa cara parece que eu estou quase me aposentando, mas eu tenho apenas 1/4 de vida, porque eu vou viver até os 120. Trintei. E desde os 18, eu venho falando para mim e para os meus amigos, quando eu chegar nos 30 anos, eu vou ter tudo o que eu desejo. Quando eu chegar nos 30 anos, eu vou ter a casa dos meus sonhos. Quando eu chegar nos 30 anos, eu vou ter todos os carros dos meus sonhos. E eu ia falando, profetizando aquilo. E era muito legal, porque eu tinha 18, mas daqui a pouco eu tinha 20. E quando eu pisquei, eu tinha 25. E quando eu vi, era 28. E eu não tinha conquistado nada do que eu tinha falado. E quando eu estava com 29. E a frustração começou a tomar conta do meu ser. Porque eu olhava ao redor, a casa que eu tenho não era a que eu queria ter. O carro que eu ando não é o que eu queria andar. Isso ia me deixando frustrado. Talvez você está assim hoje. Eu não sei qual é a área da sua vida que não está como você gostaria que estivesse. Dia 3 de novembro eu fiz 30 anos, minha família fez uma festinha surpresa em um restaurante. Teve torta, no dia estava tocando um músico, eles combinaram para cantar parabéns, todo o restaurante cantou parabéns para mim, me deixaram envergonhado. E eu confesso que no dia eu não estava muito animado, porque eu estava com 30 anos e não tinha conquistado o que eu queria conquistar. A festa passou, fui para casa e o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração. William, comece a correr
atrás de acumular riquezas no céu, aonde a traça não pode consumir, aonde o ladrão não pode roubar, aonde o tempo não pode desgastar. Para de correr atrás do vento. Porque muitas vezes a gente dedica a maior parte da nossa vida correndo atrás de riquezas terrenas. Porque muitas horas do nosso dia a gente dedica correndo atrás daquilo que o nosso coração, daquilo que a nossa carne deseja ter. Atrás dos sonhos do nosso coração. Tem uma passagem que fala que a gente pede e não recebe. Porque a gente pede errado. Pede para o nosso próprio prazer. Então, meu irmão, coloque teus desejos, teus sonhos nesse projeto aí que você ganhou. Coloque aí, descanse nele. Talvez vai chegar com 30, você não tenha a casa que você gostaria de ter. Talvez vai chegar nos 40, você não vai ter aquele carro que você desejava. Mas eu posso dizer, meu querido, não tem preço que pague acumular riquezas no céu. Não tem preço que pague acumular riquezas aonde o ladrão não pode roubar. Não tem preço que pague, meu irmão. Você vê uma pessoa que antes andava perdida na mentira e através da tua vida, que Deus usou como canal, como ferramenta, essa pessoa aceita Jesus, se converte e vai espalhar o Evangelho. Não tem preço que pague. Se vocês me oferecessem aqui qual o carro que eu queria, a casa que eu queria, em troca dessa riqueza no céu, eu não trocaria. E sabe o que eu estou falando? Aqueles que já estão acumulando riqueza no céu, talvez você ainda não está, mas não há prazer maior. Não há prazer maior. Não há alegria maior no teu coração ver a tua família se convertendo a Cristo. Não há alegria maior ver um colega teu de escola aceitando Jesus e espalhando o Evangelho. Não há preço maior. Então, meu querido, talvez você entrou neste lugar frustrado por esse mesmo motivo que eu estava. Porque você está correndo atrás do vento. Porque você está correndo atrás de riquezas terrenas. E você está se frustrando. Talvez, assim como eu, você tenha criado desertos em tua vida. Pare, meu irmão, pare. Dedique o seu tempo, a maior parte dele, para acumular riquezas no céu. Para continuar essa palavra, eu separei em 3 perguntas. São 3 perguntas que eu acredito que muitas pessoas já fizeram para si mesmas. São 3 perguntas que eu acredito que muitas pessoas já fizeram para Deus. E são 3 perguntas que, quando respondidas, elas te voltam o teu valor, te volta a dar sentido para a tua vida. São 3 perguntas que, quando compreendidas por você, te dá o destino de volta, te bota no caminho do Senhor, no alvo que é Cristo. E a primeira pergunta é essa, meu querido. Quem eu sou? Quem eu sou? São 3 perguntas que, para você obter o êxito no final do ano com o teu projeto de vida, são extremamente importantes você fazer e compreendê-las. Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Você já fez essa pergunta para Deus? Pai, quem eu sou? Porque muitas vezes você vai se encontrar chorando no pé da sua cama, porque você não sabe quem você é, para que você foi chamado, porque as coisas estão dando erradas, porque você está passando por muito deserto e tribulação. Mas eu convido você a, depois desse culto, na sua casa, fazer essas 3 perguntas para Deus. E não ter medo da resposta. Quem sou eu? Se de repente eu fazer essa pergunta para algumas pessoas aqui, eles vão falar: William, eu sou fulano de tal. William, eu sou fulana de tal. Vão falar o seu nome.
Talvez se eu fazer essa pergunta para um jovem, ele vai falar: William, eu sou filho de tal pessoa. Se eu fizer essa pergunta para um adulto, de repente vai falar: William, eu sou pai daquele lá ó, que está correndo com um ranho no nariz. Se eu fazer essa pergunta para uma mulher, de repente ela vai falar: William, eu sou esposa de tal. Porque a gente conhece assim, né? A Marizinha do Valdir, o Valdir da Marizinha, o Nata da Miriam, a Miriam do Nata. E muitas vezes a gente vai se apresentar assim. Ou ainda, a gente pode falar algumas qualidades, características. William, eu sou um cara fiel. William, eu sou um cara bondoso. William, eu sou humilde, batalhador, esforçado. Ou ainda a gente pode definir quem a gente é pela nossa profissão. William, eu sou advogado. Quem tu é? Eu sou enfermeira. Quem tu é? Eu sou dona de casa. Quem tu é? Eu sou contador. Eu sou mecânico. E muitas podem ser as perguntas. Mas quem de fato você é? Meu querido, eu acredito que assim como eu, Deus também gostaria de ouvir essa resposta. William, eu sou filho de Deus. William, eu sou filho de Deus. William, eu sou irmão de um cara que já foi carpinteiro. William, eu sou irmão de um cara que hoje é meu advogado. William, eu sou irmão do meu Salvador. William, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Deus ia se alegrar muito com essa resposta. Mas de repente aqui há pessoas, ou aquelas que nos acompanham pela live, que não podem dizer o mesmo. Elas deveriam falar que são, mas não são. Mas como assim, William? Nem todos são filhos de Deus, não. A gente vai ler agora uma passagem em Romanos 3, 23 e 24, que vai nos falar isso. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. Vai louvando a Deus, igreja. Hoje faz um ano que eu estou à frente do Ministério de Intercessão. Passei um ano ali na luta, na batalha. Nunca atrás de número ou de quantidade, mas estava ali uma hora antes do culto, louvando a Deus, buscando a Ele. E hoje, um ano depois, vencendo todas as dificuldades, a gente estava em quase 20 pessoas lá dentro. Então, meu querido, talvez você ache que está num processo que não passa na tua vida. Você, de repente, está em um desafio que Deus permitiu e você acha que não vai acabar. Mas, novamente, eu volto a dizer, aguenta firme. Aguente o processo. Ele vai passar. Ele vai passar. E aqui está a passagem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo fala que todos pecaram e restituídos da glória de Deus estão, todos estão afastados, porque quando Adão e Eva pecaram, o nosso corpo passou a ser um imã de pecado. Paulo já nos falava, um cara muito correto, muito esforçado, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, o que não queria, ele fazia, e muitas vezes a gente está assim, irmãos, porque aqui no culto é muito maravilhoso, a gente está adorando, louvando, mas que nem eu disse antes, amanhã é segunda, o leão está lá fora esperando. Tem a terça, tem a quarta, tem a quinta e assim vai. Então todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Mas o versículo continua. O versículo continua. Que justificados por Cristo, Deus nos recebe de volta. E algumas passagens vai falar,
de graça, sem pedir nada em troca. Então, meu querido, se você está aqui hoje, talvez pela primeira vez, se você está aqui há poucos dias ou há muitos anos, talvez você que nos acompanha pela live, está na sua casa, já pensou muitas vezes em vir aqui. Você nunca falou com a sua boca que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque para se tornar filho de Deus, precisa alguns pré-requisitos. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós que estamos aqui, aqueles que estão lá fora, todos nós somos criaturas criadas por Deus. Mas filhos de Deus precisam um pré-requisito. E está lá em João 1:10 ao 12. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Muitas vezes, meu querido, a gente acha que não precisa falar. Muitas vezes é convidado aqui na frente para se batizar. E a gente acha, William, isso aí é besteira. Por que eu vou lá? Eu já me batizei quando era pequeno, em outra igreja. William, para que precisa falar se eu venho todo dia no culto? Mas, irmão, se Deus pediu uma coisa tão simples, garanto se fosse para deixar aqui 10 mil reais, de repente não seria tão difícil como fazer uma coisa tão simples. Então, se você ainda não tomou decisão por Jesus Cristo, não reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, não buscou se batizar, faça isso, querido. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos seus que creram no seu nome. Amém? Então, gente, há um tempo atrás, Deus mandou Jesus para o seu povo, e o povo não o reconheceu, não o aceitou. E eu ministrava isso lá dentro, na intercessão. Faço convite para você, não precisa vir todo domingo. Tira um domingo e vem meia hora antes, já começa o teu culto ali. Eu ministrava isso lá dentro, que o povo de Deus não o reconheceu. O Pai mandou o Filho para o seu povo e eles não o aceitaram. Mas nós o aceitamos. Nós o reconhecemos. Então todo aquele que crê, todo aquele que aceita Jesus, passa a poder ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Amém? Então, quem eu sou, William? Quando alguém te pedir, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Todo-Poderoso, eu sou irmão do Salvador do mundo, eu sou brother do advogado fiel. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Quem tu és? Olha o Zezinho pensando ali. Ó. Quem tu és? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já parou algum momento na sua vida? Talvez nesse momento que você está passando difícil? Porque muitas vezes, meu irmão, a gente é de carne e osso, a gente cansa. Muitas vezes a gente está em casa e não tem força nem para orar. Muitas vezes a gente vem no culto sem querer vir. Muitas vezes a palavra não vai sair da nossa boca e a gente olha para cima. Deus, quem tu és? Deus, quem eu sou? Quem tu és? E a gente vê isso em Êxodo 3:13. Estou dando trabalho hoje, pessoal. Êxodo 3:13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vocês, Pai, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos teus filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós e outros.
Então, meu querido, o nosso Deus, Ele simplesmente é. O nosso Deus, Ele não é uma criatura, Ele é o Criador. O nosso Deus é o Eu Sou. Em outras passagens vão dizer que o nosso Deus, Ele é o início e o fim. Em outras passagens vão dizer que o nosso Deus é o Alfa e o Ômega. Eu não sei se você sabe, mas você serve a um Deus, você é filho de um Deus Oni. E o que significa essa palavra Oni? Oni é algo separado. Oni é algo completo. Oni é algo sem falhas, sem defeitos. Então em Salmos a gente vai ver essas características do nosso Deus, que é um Deus onipresente. Meu querido, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não adianta nós nos escondermos, não adianta nós fugirmos. Aonde é que a gente estiver, os olhos de Deus vão estar lá. Esse é o nosso Deus onipresente. É o mesmo Deus que estava com você naquele acidente. É o mesmo Deus que estava com você na mesa de cirurgia. É o mesmo Deus que estava quando você estava passando uma tribulação no teu casamento. Ele estava lá porque Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele não te abandona. Ele não te abandona. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso. Então, meu querido, eu não sei como você está hoje. De repente você entrou aqui muito triste, abatido, depressivo. Eu não sei. Talvez você não tenha mais forças para caminhar. Eu faço esse desafio para você. Amanhã, se você acordar da mesma maneira, você vai para o seu banheiro, para bem na frente do espelho e fala para aquela imagem que aparecer: o teu Deus é onipotente, para Ele nada é impossível. Você é filho do Deus onipotente. Eu sou filho do Deus onipotente. Para o meu Deus nada é impossível. Quando o inimigo falar no teu ouvido que teu casamento não vai dar certo, tu fala: o meu Deus é onipotente. Quando o inimigo tocar nas tuas finanças ou te amedrontar, fala para ele que o teu Deus é onipotente. Quando a doença vir e o médico falar não tem mais jeito, tu fala para ele: eu sirvo a um Deus onipotente, que tem todos os poderes. Para Ele nada é impossível. Você serve a um Deus ainda onisciente, dono de toda a sabedoria. Dono de toda a sabedoria. Muitas vezes a gente vai nos encontrarmos perdidos, sem rumo, sem destino. E aí eu quero que você novamente olhe no espelho e fala: tu serve a um Deus onisciente, um Deus que tem toda a sabedoria, um Deus que é a sabedoria. E meu querido, quando você dobrar o seu joelho, você olhe para cima e peça: Senhor, me dê um pouco, uma fração da tua sabedoria. Senhor, eu não quero a sabedoria do homem, eu não quero a sabedoria que eu encontro em cursos, em vídeos, eu quero a sabedoria que vem de Ti. Agora vamos para a terceira pergunta. Quem tu queres que eu seja? Primeira pergunta: quem eu sou? Segunda: quem tu és? A terceira: quem tu queres que eu seja, Senhor? Você já fez essa pergunta? Talvez você já entrou inúmeras vezes aqui nessa igreja. Talvez você participa há muitos anos dessa igreja e você nunca fez essa pergunta. Senhor, quem tu queres que eu seja? Pai, quem tu quer? Quem tu queres que eu me torne? Deus, como a gente já falou, Ele tem o desejo no seu coração, a vontade que todos passem de criatura a filho dele. Que todos passam a ser chamados não só de criaturas, mas de filhos de Deus. E a gente já viu esses pré-requisitos para se chamar filho de Deus: aceitá-lo, inclinar o teu coração às vontades dele,
Conhecer não somente as mãos, aquilo que Ele tem para oferecer, mas também a vontade do coração do Pai. Porque, como eu disse antes, muitas vezes pedimos e não recebemos. Talvez você já está há muitos anos pedindo algo e não recebe porque você está pedindo errado. Procure pedir: Senhor, o que Tu queres para mim? Quem Tu queres que eu seja? Se eu pedir aqui para qualquer dona de casa, para qualquer uma, eu tenho certeza que elas vão me responder. Se eu pedir assim: qual é a receita básica de um bolo? Tenho certeza que todas vão falar: William, a receita básica de um bolo é ovo, farinha, fermento, leite, manteiga. É o básico do bolo. Se de repente você quer fazer de outro sabor, tu vai incrementando, quer fazer alguma cobertura, você faz, mas o básico é isso. E, meu irmão, eu falo para você, de repente você não sabia, de repente você já sabia, mas por estar perdido, confuso, talvez por ter trazido muitos desertos na tua vida, você esqueceu isso. Existe uma receita básica para o cristão. Existe algo básico que você seguindo, você vai se tornar aquilo que Deus quer que você seja. E o que é isso, William? É o tripé cristão. Eu sei que muitos já ouviram falar, outros talvez não. William, o que é o tripé cristão? O tripé cristão é o jejum. O jejum é um momento que você para queimar a tua carne. Talvez não se alimentar por um tempo. Talvez desligar a TV, a internet, separar um período para se aproximar de Deus, queimar a tua carne. O jejum é um dos tripés. É uma das pernas do tripé. A leitura da palavra é uma das pernas do tripé. Porque muitas vezes as pessoas ficam correndo de igreja em igreja, atrás de revelação, de campanha em campanha. Mas na maioria das vezes, Deus ele vai falar com você através da palavra dele. A palavra dele é a revelação para a tua vida. Outra perna do tripé é a oração. É o momento onde que você fala com Deus. William, eu preciso falar palavras bonitas? Não. William, eu preciso decorar alguma oração? Não. É aquele momento que de repente você não vai conseguir nem falar, mas o Espírito de Deus vai interceder por você. Mas nesse momento você tem que ser sincero com você e com Deus. É um momento que de repente você cai no chão, fecha a sua porta, bota um louvor tocar e você abre o seu coração na presença de Deus. Você conversa com teu Deus e você fala o que você está passando. Você fala as tuas limitações. Deus, Tu tem visto as minhas limitações, tem visto que eu tenho me esforçado, mas eu não consigo. E aí você pede ajuda dele, porque a gente já falou que ele não nos deixou só, enviou o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. E também em Coríntios fala que nós somos o templo do Espírito de Deus. Então busque por isso, irmão. É o básico, o jejum, a leitura da palavra e a oração. E aí sim, Deus vai revelar para você aquilo que Ele quer que você se torne. Deus Ele quer te usar como ferramenta. Deus Ele quer te usar como canal da palavra verdadeira dEle, da palavra de salvação dEle, para resgatar aquele que está perdido. Para resgatar aquele que está doente. Para resgatar aquele teu familiar que está com mágoa. Para resgatar aquele teu colega que está desenganado pela medicina. Deus, Ele quer que você se torne filho dEle. Mas não qualquer filho. Um filho íntimo. Aquele filho que tem os papos em dia. Aquele filho que gosta, se esforça para estar na presença do Pai. Por muitas vezes eu não consegui orar mais que 2, 3 minutos. Mas quando eu vi o poder da oração, eu me perdia. Eu me perdia nas horas orando a Deus.
Quando me convidaram para fazer parte da intercessão, eu vim por muitas vezes ali que estava eu e a Paloma intercedendo e orando, mas isso nunca me entristeceu. Porque eu sei que para Deus não é a quantidade. Deus, Ele não olha para as suas palavras se são bonitas, se são rimadas. Ele não olha para o teu louvor se é afinado. Deus olha para o teu coração. Então Deus, Ele quer que você se torne um filho íntimo dEle. E assim Ele vai te usar como ferramenta. Assim Ele vai te usar como canal. E aí você não vai precisar fazer como eu fiz com 30 anos, ficar correndo atrás de tesouro terreno, porque você vai buscar a Deus e a justiça dEle, e as demais coisas vão correr atrás de você. Sabe por quê? Porque a tua vida vai servir de canal, você vai transbordar na vida do teu vizinho, você vai transbordar na vida do teu familiar, eles vão olhar para a tua vida, eles vão querer fazer o que tu faz. Esse tem que ser o desejo no teu coração. Essa tem que ser a tua vontade amanhã quando você acordar, quando o relógio despertar. Bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui. Quem tu queres que eu seja? Porque muitas vezes acordamos já pensando no boleto que tem que pagar. Muitas vezes levantamos correndo atrás de bênçãos financeiras. Mas poucas vezes lembramos de ser usados como ferramentas de Deus. Deus te chamou e Ele quer que você cumpra o ID. Espalhe o Evangelho. Acumule riquezas no céu. Amém? Pessoal, pode se colocar de pé, eu vou finalizar. Eu vou pedir para a banda ir subindo aqui. E eu fui bem sincero com Deus. Pode ser a pastora, ela vai subir, o Nato. Eu fui bem sincero com Deus, que eu faria essa chamada somente se fosse da vontade dEle. E durante esse mês eu ouvi muitos nãos de Deus. Mas eu fiquei em paz, porque eu sabia que era a vontade dEle. Talvez você está aqui hoje e ouviu muitos nãos de Deus. Talvez você está aqui hoje perdido. Talvez você está aqui hoje sem valor nenhum. Desanimado. Talvez você está aqui e não sabe quem você é. Perdeu a sua identidade. Talvez você está aqui e não sabe quem é o teu Deus e quem é que Ele quer que você seja. Eu faço um convite para você. Vem aqui para frente você, que Deus falou ao seu coração. Vem aqui para frente você, que está precisando voltar para os braços de Deus. Vem aqui para frente você, que sentiu que Deus tem te chamado novamente. Vem aqui para frente você que precisa se consertar com Deus. Todos pecaram, gente, todos têm pecados. Isso, na verdade, esse convite tinha que ser para tinha que estar toda a igreja aqui, porque todos têm defeitos, todos têm falha. Aqueles que falam que não têm pecados já estão pecando, porque estão mentindo. Então, se você se encontra nessa noite num lugar, numa situação que não é que você gostaria de estar, não é vergonhoso. Eu já passei por isso, eu vou passar muitas vezes, você também. Tome coragem, saia do seu lugar e venha receber o que Deus tem para você. Enquanto a gente vai louvando a Deus, você vai falando com Ele. Você não tem o costume de orar, você não tem o costume de falar com Deus, nessa noite você vai falar com Ele. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, os obreiros vão passar te ungindo, orando por você, e você não precisa ficar com vergonha. Aqui a gente é igreja juntos, ninguém é igreja sozinho. Aqui nós precisamos da mão do próximo, aqui a gente precisa do ombro do nosso irmão. Então vem aqui para frente você que de repente não está vivendo o propósito que Deus tem para você. Você não está prosseguindo para o alvo. Deus tem te chamado. Nós estamos em janeiro, tem muito chão pela frente. Deus, Ele quer te usar como uma ferramenta. Deus, Ele quer da tua vida que seja um canal
da cura, da bênção, da libertação nessa terra. Deus quer te usar com muito poder. Deus nessa noite, Ele quer liberar dons espirituais. Nessa noite o Espírito de Deus se faz presente. Então feche os teus olhos e começa a falar com Deus. Sim, Deus e Pai, Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui. É com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque reconhecemos, Senhor Jesus, que longe de Ti não há vida, que longe de Ti não há valor, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que estamos aqui porque sabemos que o melhor caminho é prosseguir para o nosso alvo, que é Cristo. Senhor, nessa noite eu quero me consertar com Você. Senhor, nesta noite eu não quero ir para a direita e nem para a esquerda. Senhor Jesus, nessa noite eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Meu irmão, volte a sonhar. Meu irmão, volte a sonhar. Deus tem um projeto lindo na tua vida. Você serve a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus vai realizar esse teu sonho. Coloca na mão dele. Se por um tempo a dor louve te a fez Deus. parar, Abre a sua boca. Tu és santo, sonhar. Senhor. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Abre as portas do céu sobre essas vidas, Senhor. Ministra, Senhor, a Tua cura, a Tua libertação. Ministra, Senhor, o Teu poder, os dons e milagres nessa noite. Pai, aquela pessoa que veio aqui à frente com dor, Senhor Jesus, ferida na alma, talvez ferida, Senhor Jesus, no espírito ou na carne, Senhor, nessa noite receberá a Tua cura, Pai. Não pela placa que está lá fora, não pelos pastores, nem pelo meu nome, mas pelo Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Pela Tua fé você vai ser curado. Pela Tua fé o Teu sonho vai se realizar. Então, em nome de Jesus, entrega os teus projetos para Deus nessa noite. Em nome de Jesus, entrega a tua frustração para Deus nessa noite. Com teu coração aberto, entregue ele para Deus nessa noite. E não tenha medo de pedir para Deus quem tu és. Não tenha medo de pedir para Deus quem Ele é e quem Ele quer que você se torne, meu querido. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está neste lugar mais uma vez. E por onde Jesus passava, por quem Ele encontrava, a pessoa não ficava mais a mesma. Então você não vai sair deste lugar mais o mesmo, porque o Espírito de Deus está te visitando nesse momento. Como nós falamos, você é templo do Espírito de Deus, e neste momento Ele vai começar a fazer mudanças dentro da tua vida. Neste momento você vai abrir a porta, porque a palavra fala que Jesus está à porta e bate. Você vai abrir essa porta e sem medo, você vai deixar o Espírito Santo entrar em todos os cômodos da tua vida. Você vai deixar entrar na tua vida financeira, espiritual. Você vai deixar ele entrar no teu coração, vai deixar entrar no teu casamento, na tua vida profissional, nas tuas finanças. Deus pode entrar em todos os cômodos da minha vida. E nessa noite, Senhor, eu te entrego o meu coração verdadeiramente, Pai. Senhor Jesus, nessa noite será uma noite que vai ser a divisão da minha história, porque assim como Paulo falava, quando o dia mau chegar, porque ele vai chegar, e talvez esse dia mau você está vivendo hoje, Deus está contigo, o Todo-Poderoso está neste lugar, o Onisciente está neste lugar, o dono da sabedoria infinita está neste lugar. Então, meu irmão, receba a cura nesta noite, receba a restauração nessa noite. Acredita, o nosso Deus é vivo, é verdadeiro, e Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, e Ele está neste lugar. Então nessa noite, receba a visita, e não somente visita, mas a morada do Espírito Santo. E esse ano você, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, você vai continuar prosseguindo para o alvo, pois o nosso alvo é Cristo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que nós oramos, e nós já agradecemos, pois temos a certeza que Deus operou nessa noite. Amém? A Deus uma salva de palmas.